Como é que faz para manter a paixão por essa profissão depois de 50 anos de carreira? É difícil, acho que como casamento. Tem horas, aliás, há pouco tempo eu estava querendo me separar. Mas me separar odiando. Eu não queria mais fazer nada. Porque teatro virou qualquer nota também, com o negócio de ter vários espetáculos durante um dia. Então você nunca tem um espetáculo inteiro. Para mim, né? Para mim que, em geral, sou convidada. Já estive produzindo, mas agora não. Eu estou falando de espetáculos que eu sou convidada. Ao mesmo tempo, quando chegou na televisão, eu fiquei repetindo. Surgiu na minha vida Saramandaia. E aí eu tinha um prazer inenarrável de estudar. Não é decorar, eu estudava com prazer. Então voltou toda a chama de novo. Então eu acho que esse momento de desamor, eu acho que fez parte desse amor de 50 anos. Eu não gosto que mexam com o que eu amo. O espelho está no ar. E outro dia fiquei muito zangada fui prestar uma homenagem ao Tony Ramos. Ele seria homenageado e é um querido meu. E a moça disse, vocês celebridades? Eu não sou celebridade. Eu sou uma atriz que tenta fazer bem o seu ofício. Eu não sou celebridade, porque hoje em dia qualquer coisa é celebridade, né? Enfim, é por aí, eu acho. Eu acho que... E olha que eu me apaixonei por teatro, por arte de representar, tinha 12 anos de idade. Vinda do interior do Mato Grosso, na época era interior, agora é capital, de Campo Grande. Eu pedi para as minhas irmãs, quero ver teatro. Me levaram, eu vi. E me apaixonei ali. Tive do meu pai todas as restrições possíveis para não me tornar atriz. Lutei, consegui, depois de 10 anos já de vida quase profissional. E, infelizmente, tive esse dissabor agora nos últimos tempos. Porque eu acho que virou qualquer nota ser atriz hoje em dia. Vamos falar um pouquinho da vinda da sua família para o Brasil? Meus pais vieram para o Brasil durante a guerra, a Primeira Guerra, e que os armênios foram perseguidos pelos turcos. A coisa ferveu contra os armênios. E aí o meu pai, ainda garoto, minha mãe também garota, foram fugindo por caminhos diversos. A minha mãe veio fugindo por Constantinopla, na época, que hoje é Istambul, veio pela Turquia, e meu pai veio pela Síria. E foram vindo, se casaram no meio do caminho, meu pai e minha mãe, e mamãe parou em São Paulo, papai, como mascate que era, acabou parando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na mesma época, tanto mamãe quanto papai ficaram viúvos. E a colônia armênia tem uma coisa de agregar todo mundo, cuidar de qualquer armênio que esteja solto pelo mundo. E a colônia disse, olha, tem um senhor com 5 filhos precisando de uma esposa. E tem uma senhora lá em São Paulo com um filho precisando de uma esposa. Aí a colônia conversou com os dois, conversaram, se acertaram. E desse casamento nasci eu. E vivi durante muito tempo sem nem saber dessa história. Até que os nomes
quando eu comecei a ler e tal, eu vi que os nomes eram diferentes, me informaram, me contaram essa história, que eu espero que seja verdadeira, porque eu não sentia clima nenhum ruim na minha casa. Eu sentia um clima absolutamente normal, de harmonia. Minhas irmãs cuidavam de mim, eu era paparicada pelas irmãs. As pessoas me perguntavam na rua, você não tem mãe e pai? Porque eu dizia, porque minha irmã disse que não pode, meu irmão falou que não sei o quê. E eu não citava pai e mãe. Então, eu nunca senti essa diferença, mas essa foi a história que me foi contada e parece que bem absorvida por mim, porque eu vivi, acho que, feliz. Mas então era o xodó de casa, né? Era o xodó. E esse xodó de casa, naquela época, decide ser atriz. Você já imaginou, né? Eu intuí na hora que ia ser problema, né? Não pelo meu pai, porque eu percebia que meu pai, apesar de ser um homem do século retrasado, meu pai era uma pessoa mais aberta. Ele era acessível às novidades e tal. E mamãe, então, mamãe, para mim, foi a primeira ecumênica. E entrava para fazer as orações dela numa mesquita ou num terreiro, o que tivesse pelo caminho, ela achava que podia rezar. Então, fazer teatro para essa família era meio complicado, mas meus irmãos me ajudaram muito. E, graças a Deus, como eu previ, meu pai evoluiu. E ele um dia chegou para mim, eu já formada na escola, tendo feito 3 anos de Ciências Sociais na USP, isso tudo para agradá-lo. Ele chegou e disse, eu sou obrigado a te respeitar, mas você escolheu o caminho mais difícil, que foi de fazer escola. Então, eu te respeito. E eu tive esse prazer de ver meu pai reconhecer a minha profissão pelo que ela tinha de mais importante, que eu acho que é a dedicação. A minha perseverança conquistou meu pai. Que lindo isso. Lindo mesmo. Agora, eu queria saber as primeiras experiências teatrais que você teve. Olha, a primeiríssima, antes de eu pensar em escola, olha que gente boa que me cercou. O Augusto Boal foi fazer uma conferência no meu colégio. Eu estudava num bom colégio em São Paulo. E aí ele me viu muito entusiasmada, eu era das garotas a mais entusiasmada. Ele disse, olha, estamos fazendo no Teatro de Arena uns testes para formar, para reformular o Teatro Paulista do Estudante. E esse Teatro Paulista do Estudante era constituído por Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, enfim, começa por aí, uma gente, Vera Gertel. Então, era uma gente muito importante que estava se profissionalizando, virando o elenco permanente do Teatro de Arena, e eles queriam continuar esse grupo. E aí eu fui fazer o teste. Quem fazia o teste? Quem iria dirigir? Beatriz Segal. Olha. Com a supervisão dessa gente toda do Arena. Eu fiz o teste, passei, e foi com Beatriz Segal me dirigindo que eu comecei a fazer peça ao lado de Silnei Siqueira. Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. E todo mundo foi assistir o espetáculo que a Beatriz dirigiu. Entre eles foi Sábato Magaldi, foi as pessoas, os críticos, né? O Décio de Almeida Prado, que para mim... E ele fez uma crítica que meu pai leu, dizendo que ontem nasceu uma estrela. Não esqueçam esse nome. Aí marcaram uma reunião. Olha a sorte que eu tenho na vida, Lázaro. Nós temos muita sorte. Beatriz marcou uma reunião na casa dela. Todas as pessoas de altíssimo nível leram a crítica e foram comentando item por item. Aqueles olhos lindos, verdes da Beatriz, chorando. Nós todos concordamos com essa crítica, mas você precisa estudar. E eu lembro, quando eu começo a falhar, que eu preciso estudar. E eu preciso estudar cada vez mais. Eu sinto isso sempre.
sua estreia na TV, se eu não estou enganado, foi fazendo Antígona, não é isso? De Sófocles. Hoje em dia, isso não faríamos, né? É inviável, né? Mas que Não é televisão inviável, era mas aquela é, e que não televisão sei. é essa que se tornou? Eu, por acaso, eu gostava e continuo gostando muito de televisão, mas o que eu via era o TV de vanguarda, aos domingos à noite, revezando com TV de comédia, era uma comédia e um drama. E na segunda-feira eu via o Grande Teatro Tupi, que era assim, via Cacilda Becker, via Fernanda Montenegro, via... Entendeu? Eu via os grandes atores, Paulo Otran, Vamos Chagas. Você tem uma coisa linda, que é assim, registros muito distintos de trabalho. Ao mesmo tempo que tem a Clarice Lispector, tem a Dona Armênia. Como é que você construiu essa diversidade de tons e de estilos? Eu acho que desde antanho, as pessoas têm uma coisa de rotular você, né? Você é rotulado. E eu sempre discuto sobre colegas meus, assim, que estão trabalhando. Ah, mas você sempre faz esse mesmo papel. Não, dão esse papel. Isso na televisão, né? Uhum. E eu fiquei sempre na televisão a boazinha, a mocinha sofredora, a que sofria. No teatro, o Sábado Magaldi me chamou da trágica brasileira. Eu tinha um tom dramático, quase que trágico, de falar, de me pôr. Eu terminei a escola de arte dramática, meu exame foi fazendo Lady Macbeth. O doutor Alfredo Mesquita montou o espetáculo como professor fazendo Macbeth para que eu pudesse fazer a Lady Macbeth. Então, por aí já estavam me definindo. Uhum. Aí fui lá de mocinha na televisão, fui muito criticada pelos intelectuais todos, né? Ah, se entregou à televisão. E eu buscava justamente isso, eu queria um contato maior, com o público maior. Até um dia que o Silvio de Abreu disse assim, vamos contar o teu lado despachado, o teu lado engraçado para as pessoas. Vamos fazer a Dona Armênia. E fizemos a Armênia, para mostrar um outro lado meu. Uhum. Eu acho que eu tive muita sorte, acho que é isso. Assim, fui muito bem cercada, sempre. Desde daqueles 6 irmãos que mamãe e papai juntaram. E eu acho que, sabe, tive muita sorte à minha volta. E acho que, sem dúvida alguma, o ofício precisa de muita persistência, muito trabalho, muita dedicação, mas precisa desse componente que a gente não sabe direito de onde vem, né? Quem trouxe. Achei lindo você ter trazido isso aqui. Olha, tem 1000 significados isso daí. Em primeiro lugar, Antônio Maria é uma novela de Geraldo Vietri, que deveriam pesquisar um pouquinho mais sobre Geraldo Vietri, que escreveu grandes sucessos na Tupi. Essa novela eu trabalhei ao lado de Sérgio Cardoso. Meu pai tinha me dito, se eu soubesse que você teria o talento desse homem, eu não me importaria, mas você nunca chega lá. Não chegará lá. Segundo. Terceiro, foi feita essa revista, esse é o Sérgio Cardoso, as mais velhas conheceram, um grande ator, shakespeariano, que foi levar o talento dele para a televisão. Então, eu já tinha esses 2 motivos para esse caderno ser muito importante. Em terceiro lugar, meu apartamento em 1994 pegou fogo. Eu perdi tudo. Tudo. Meus livros, meus discos, tudo. E aí, claro, começaram as pessoas a me ajudar. E uma coisa que eu lamentava muito eram meus livros e principalmente meus dicionários. Eu digo, não tenho mais dicionário. Quando eu pensei que eu não tinha dicionário, gente. E no meio disso tinha esse álbum que foi publicado na época do sucesso de Antônio Maria, que não dava vazão. Você editava novamente, vendia-se novamente. E algumas pessoas, eu tenho vários deles, porque algumas pessoas carinhosamente me mandaram esse álbum
abrindo mão das suas lembranças e dando para mim. Não, mas está na sua mão, está bem guardado. Pois é. Agora eu quero saber por que é que o nome da sua biografia é Nunca Fui Anjo. O meu sonho de criança, lá em Campo Grande, você já vê que desde cedo eu gostava desta coisa ritualística, né? Eu queria muito ser anjinho na época do mês de maio, que era para coroar Nossa Senhora. Não tinha pretensão, porque existiam rezas todas as noites e havia cada final de semana, eu acho, a coroação da Nossa Senhora. Não tinha pretensão nenhuma de chegar a anjo que coroasse a Nossa Senhora. Bastava ser um anjinho que ficasse lá embaixo, estava bom. A professora de catecismo olhava para mim e disse, você não pode ser anjo. Você tem cara de turca. Ai, meu Deus. Aí, claro, aquilo foi ficando forte em mim, forte em mim, forte em mim. Cara de turca. Primeiro que eu não era turca, né? Minha família foi perseguida pelos turcos. Aí ficava muito revoltada. Aí minhas irmãs, já abrindo a cabeça, desistiram de deixar eu fazer a primeira comunhão. Eu tive que fazer a primeira comunhão escondido das minhas irmãs. Fiz escondido, botei a minha melhor roupa, confessei. E na hora de confessar, esta professora, disse, você não pode. Você não fez primeira comunhão. Eu falei, fiz sim, senhora. Aonde? Em São Paulo. Eu fui com meu pai para São Paulo e fiz. Aí entrei, peguei um padre compreensivo, que eu disse, acabei de mentir para a dona Ângela, que eu falei que eu fiz primeira comunhão, mas eu não fiz primeira comunhão. Ele falou, reza 20 Ave Marias para nós, vai, faz a tua comunhão. Aí passaram-se os anos, me tornei atriz, e durante muito tempo eu participei junto com um grupo de pessoas que faziam teatro de rua. E eu fui convidada muitas vezes para fazer Nossa Senhora. Eu fiz Nossa Senhora mais pobrinha, Nossa Senhora mais barroca, mais aquela renascentista que é a Armênia, que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem a coroa, que tem o menino no colo. Eu fiz de todos os jeitos. Eu adorava fazer esse espetáculo. E numa dessas, eu terminei um desses espetáculos na frente da Candelária, um sucesso enorme, aquele pôr de sol lindo, no dia 22 de dezembro. E fui assistida pelo arcebispo Dom Eugênio, que foi me cumprimentar. E me disse o seguinte, ele que me alertou, eu estava com a minha raivinha guardada, minha vingança lá guardada, jamais pensando nisso. Quando ele virou, disse, você sabe que Nossa Senhora pode ter sido armênia? Eu falei, como assim? Não, porque nas imagens primeiras da Nossa Senhora, ela tem a sua fisionomia. Esses olhinhos meio caídos, meio tristonhos. E aí, fui direto para Campo Grande passar o Natal com a minha família. Sim. Chegando lá, a televisão estava lá. O que você veio? Uma mensagem para o povo de Campo Grande, de Natal. Eu falei, olha, não desistam dos seus sonhos. Não consegui ser anjinho em Campo Grande. Mas, sendo atriz, eu consegui ser Nossa Senhora da Candelária ontem à noite. Daí, a Tânia Carvalho, com tanta inteligência, deu esse título junto com a imprensa oficial, que é quem edita o livro, botou Nunca Fui Anjo. Que maravilha. E era assim, você esperava que o Sai de Baixo fizesse tanto sucesso quanto fez? Porque assim que estreou, já virou um fenômeno. Quantos anos durou mesmo no ar? 6 no ar. 6 anos no ar. Quando nós começamos, eu achei que eu não durava nem 3 meses. É mesmo? Eu, Araci. Porque eu não tinha o ritmo de comédia, desse tipo de comédia. Sim. E eu fiquei desesperada e eu tenho riso frouxo. Isso você já percebeu. Dá pra ver. Lá no programa, aliás, um dos momentos que a gente mais se divertia. É uma coisa horrorosa. Meu pai mesmo dizia, filha, não conta piada, não conta. Porque você ri antes das pessoas. eu só de imaginar já dou risada. Então, eu entrei nessa crise. Eu achava o Tom Cavalcante muito engraçado, a Cláudia Gimenez, o Miguel Falabella. Eu me unhava para não rir, mas eu ria. Aí um dia eu cheguei, ainda o Daniel dirigia, e eu disse, Daniel, por favor, deixa eu sair, porque eu não estou aguentando, é muito feio um ator ficar rindo, lembrando do meu pai. Eu ri antes do público, gente. Aí ele falou, mas por que você quer sair? Porque eu não consigo controlar o meu riso. E ele está cada vez mais me provocando.
Ele me provoca. Ele me dava beliscãozinho assim, ele me deixa levantar da marcação, ele me beija na boca, fazia coisas absurdas. Aí ele falou, olha, Araci, até contei isso para ele outro dia, acho que ele nem se lembrava. Você quer rir? E isso virou o que chamariam de bordão, né? Virou uma graça entre Miguel e eu, né? O negócio do Miguel contar a piada e eu já ri das consequências daquela piada. E aí, quando foi muito bom, né? Porque eu vivi 6 anos nessas 2 cidades que eu amo, né? Eu fui criada em São Paulo e vim para o Rio. Então, eu via os meus amigos de São Paulo, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Enfim, gostei muito dessa troca. E o público era extraordinário, né? Lotado, e formavam filas de espera. Nunca vi filas de espera tão grandes. E eu e o Luiz Gustavo, o Tatá, como a gente chama, éramos a favor de continuar. Mas os outros queriam ainda fazer mais carreira e tal. E terminou. Agora, quando a gente voltou, foi uma loucura, porque aconteceu como se nada houvera. Como se na semana anterior terminou o Sai de Baixo, o público estava todo lá, 11 anos depois, nos mesmos moldes, com a mesma fila de espera, uma coisa louca, emocionados com a nossa entrada, exigindo até que a gente fizesse igual. E foi muito comovente, foi muito bom. E o que é que um personagem precisa ter para te agradar? Ele precisa ter algum contato com o outro. O outro me interessa muito. Eu faço teatro pelo outro. Não quero um papel principal, mas alguma coisa que possa dizer alguma coisa, ajudar uma pessoa. E eu sei que eu já, com vários personagens meus, já ajudei as pessoas. Araci, sabe qual é a melhor maneira que eu acho que uma pessoa tem para comemorar 50 anos de carreira? Com isso aqui, ó. Amor! Você já me deu tanta festa. Obrigado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Nossa dica de hoje é o livro Becos da Memória de Conceição Evaristo. Depois de seu grande sucesso com Poussin a Vicência e seu sucesso também com este romance, agora recebemos a 2ª edição de Becos da Memória. Gostou da nossa dica? Acesse o nosso site. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.